Muito bem. O tema que escolhemos como o primeiro a ser desenvolvido a partir dos Salmos foi sabedoria. Um tema que normalmente é associado mais aos Provérbios, ao livro de Eclesiastes, mas hoje, inclusive, veremos um salmo que parece até tirado do Eclesiastes. Ou seja, os salmos, eles têm uma ampla variedade de temas que abrangem toda a existência humana, porque são expressões de pessoas como nós, na sua relação com Deus, na sua ansiedade, na sua angústia, que se derramam na presença de Deus, e essas poesias foram preservadas pela ação do Espírito Santo para que hoje nós possamos nos inspirar nelas. Nós vimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está até projetado ali na chamada da série. Salmo 111, versículo 10. Mas será que a sabedoria presente no Salmo se restringe a buscar a sua satisfação na lei do Senhor e meditar nessa lei dia e noite? Como também vimos que está no Salmo 1, versículo 2? Será que se reduz a isso? Conversando sobre essa distribuição de temas, uma pessoa muito querida, que eu chamo, brincando, de meu grilo falante, me questionou: será que você trabalhar o mesmo tema em mais de um domingo não vai ficar repetitivo? Você vai conseguir me surpreender? Bom, o fato é que nós já estivemos aqui juntos pela manhã e eu recebi um ótimo feedback do meu grilo falante. Deu tudo certo. Então, eu lhe pergunto, talvez você também esteja se questionando: poxa, mas não falou de sabedoria no domingo passado? O que mais tem para falar de sabedoria? Mas aí eu lhe pergunto, o que você entende como sabedoria? O que é sabedoria? Essa palavra, esse termo, esse conceito significa para você? Você se considera uma pessoa sábia, segundo esse padrão que você estipulou para definir sabedoria? Vamos ver qual é a definição do termo, para a gente ver o quão abrangente ele é e se realmente cabe em mais de uma mensagem inspirada na Bíblia? Vejam, a palavra sabedoria, ela tem origem no latim, sapere, que significa conhecimento. Mas não apenas um conhecimento superficial de ouvir falar, não, um conhecimento extenso e profundo. Isso pode se aplicar a questões em particular ou de uma forma geral, um tópico ou um conjunto de assuntos. Então, você pode ter uma pessoa muito sábia numa determinada área e ignorante em outra. Natural, ninguém sabe tudo de tudo. Na Marinha, a gente costuma dizer que o oficial de Marinha, ele é um oceano de conhecimento, mas com uma profundidade de uma poça d'água. Né? Tem que saber um monte de coisa, acaba sabendo tudo pouquinho. Né? Você especializa em uma coisa, ali tem um poço, ali você sabe um pouco mais profundo, mas o resto, não mergulha não, que você vai bater com a cabeça no chão. Mas nós podemos e devemos buscar a sabedoria. Essa noção de sabedoria, ela tem também um componente cultural. Cada cultura tem a sua sabedoria. E algumas culturas, de uma forma genérica, também têm a sua sabedoria. Então, nós temos, por exemplo, a sabedoria oriental. Né? Muita gente busca orientações para a sua vida na sabedoria oriental, como aprender a viver a vida de uma forma mais lenta, né? Tem até o Tai Chi Chuan para ajudar fisicamente a pessoa a se acostumar a se mover mais devagar, mais intencionalmente. Né? Tem até aí agora trouxeram para
para a filosofia mais ocidental, a ideia do mindfulness, que é você se aprofundar no conhecimento, encher a sua mente e, com isso, você não passar pela vida como se a vida não existisse. Mas, além desse tipo de sabedoria, nós temos a sabedoria popular, né? A voz do povo e a voz de Deus. Eu, particularmente, não concordo com isso, não. Para mim, a voz do povo não é necessariamente a voz de Deus. Ela pode até ser, assim como a sabedoria oriental, ela tem muitas orientações que realmente são válidas, a sabedoria cultural, popular também pode ter, né? Algumas questões válidas que podem nos ajudar. Mas nós, cristãos, cremos que devemos buscar a nossa sabedoria, como vimos, inclusive, no domingo passado, na palavra de Deus. É a sabedoria de Deus, revelada na sua Escritura. Muito bem. Temos agora uma noção mais ampla do que seja sabedoria e podemos, então, perceber que, sim, com certeza, há como expandirmos essa visão dentro de um livro tão extenso quanto Salmos. Mas a questão que fica agora é a seguinte: como buscar a sabedoria? Vamos buscar a sabedoria na palavra de Deus. Tá bom. Mas será que tem alguma forma certa de buscar a sabedoria? Tiago já nos orientou em relação a isso. Então, na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5, nós lemos assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, alguém aqui está se sentindo pouco sábio em alguma área da sua vida? Então essa palavra é para você. Se alguém de vocês sente falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos a dá livremente, de boa vontade. E de boa vontade. E a sabedoria lhe será concedida. Eu comentei que há alguns professores, talvez você tenha tido a infelicidade de conhecer algum desses professores, que ele explica do jeito dele. E você que entenda. Eu já ouvi um professor falando isso: a minha função é explicar, a função do aluno é entender. Mas será que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então, nós às vezes olhamos para Deus e o associamos a esses professores mais fechados e que se recusam a explicar melhor algo para nós, porque nós não compreendemos da primeira vez que ele explicou. Deus não é um professor ranzinza que se recusa a explicar melhor algo. Se você não está entendendo, se você não está entendendo o que está acontecendo com você, o que está acontecendo com o mundo ao nosso redor, busque em Deus a compreensão, a sabedoria. Ele vai te conceder. Mas, o versículo seguinte, o versículo 6 diz: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Aliás, o ser levado e agitado pelo vento é justamente a característica dos ímpios. Vocês se lembram, domingo passado, Salmo 1, versículo 4? Os ímpios são como palha que o vento leva. Aquele que busca sabedoria no Senhor é como uma árvore plantada à beira das águas, com raízes profundas que se alimentam da água, dos nutrientes da terra e produzem fruto e produzem folhas que não murcham, resiliência. Esse é o fruto de quem busca sabedoria em Deus. E quem não busca é como palha, é jogado de um lado para o outro. É a mesma coisa o que acontece com quem vai a Deus sem fé. Quem pede por pedir vai ser arremessado de um lado para o outro, agitado pelo vento. Vejam que a Bíblia, ela combina entre si, ela se complementa. Portanto,
peçamos e busquemos a sabedoria de Deus. Mas adianta alguma coisa você ter sabedoria e não colocar em prática? O que adianta você passar anos e anos estudando um determinado assunto, numa escola, numa faculdade, etc., e você nunca colocar aquilo em prática? Que sabedoria há nisso? Conhecer por conhecer? Portanto, eu peço que você abra agora no Salmo 15, porque o mesmo Davi, que escreveu o Salmo 1, nos orientando qual é o caminho para buscar a sabedoria, ele agora nos mostra como aplicar essa sabedoria de uma forma bem prática na nossa vida. Então ele diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Ou seja, quem poderá ter comunhão contigo? Habitar no santuário, morar no seu monte, é uma metáfora que representa a presença de Deus, a intimidade com Deus. E ele continua: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, e nenhum mal faz ao seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, rejeita quem merece desprezo, mas honra aos que temem o Senhor. Mantém sua palavra, mesmo quando sairá prejudicado. Que não empresta seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, não será abalado. Aí a aplicação prática do que vimos no Salmo número 1. Eu vou em busca da sabedoria de Deus, aplico essa sabedoria e então eu me torno a árvore arraigada, a árvore que não se abala, que não é afetada de forma definitiva pelas circunstâncias da vida. Mas aí, olhando os salmos, buscando, são 150, deve ter mais alguma coisa lá. E eu chego a um outro salmo. Então avance agora para o Salmo 49. Salmo 49 é dos coraitas. Ah, meu Deus, o que é isto? Quem eram os coraitas? Os coraitas eram os descendentes de Coré. Coré, talvez você se lembre, não sei, lá em Êxodo, um levita, ou seja, um integrante da tribo de Levi, um descendente de Levi, chefe de uma família, ele se revoltou contra a liderança de Moisés. Ele e mais 2 outros líderes também, Datã e Abirão, eles se revoltaram contra Moisés, e aí, depois você pode ver lá em Êxodo, eles acabaram tendo um destino trágico, porque se levantaram contra o escolhido de Deus. Vejam, ali poderia terminar a história daquela família, mas não terminou, porque seus descendentes souberam mudar a sua atitude diante de Deus e diante da liderança e se tornaram historicamente grandes agentes de Deus, levitas extremamente participativos na adoração. Pelo menos assim os comentaristas dizem, né? Eu não estava lá, eu não vi, eu não tenho como comprovar isso. Mas os comentaristas dizem que vários salmos foram compostos exatamente pelos coraitas. Um deles, certamente você já ouviu falar, se chamava Asaf, que era o líder da adoração no tabernáculo no tempo do rei Davi. Talvez seja exatamente por isso que os autores que mais fizeram salmos depois de Davi, né, o autor com o maior número de salmos no Saltério, Saltério é o nome que se dá ao conjunto de salmos,
é Davi. Mas o número de salmos, o maior número de salmos depois dos produzidos por Davi, foram produzidos pelos coraitas, por Asaf e seus 2 irmãos, cujos nomes eu não conheço. Até, se você procurar na internet, você vai encontrar, mas não estão escritos na Bíblia, eu deixei para lá. Então, nós estamos aqui diante de um homem de Deus, um levita, alguém que está trabalhando ativamente ali no tabernáculo, o símbolo da presença de Deus, e esse homem, ele nos apresenta do coração, a gente sente que ele está rasgando o coração dele, e nos apresenta mais um exemplo prático do que significa uma vida com sabedoria. Então, ele diz assim: ouçam isso vocês, todos os povos, escutem todos os que vivem nesse mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Exatamente isso que estamos buscando, sabedoria, entendimento, para aplicar de forma prática. Então, versículo 4, inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Vimos naquela série de mensagens sobre as parábolas, que as parábolas são uma forma de expressar uma ideia enigmática que Jesus utilizava. E nós estamos aqui com um dos coraitas dizendo que vai apresentar uma espécie de parábola para nós. E aí vem o versículo 5 que eu vou projetar aqui. E esse versículo, ele tem tanto a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Não apenas no Brasil, mas no mundo de uma forma geral. Que é uma excelente fonte de referência para nós quando estivermos nos sentindo mal. Quando estivermos nos sentindo cansados, sobrecarregados, ansiosos em relação a tudo que está acontecendo, o que é que esse homem, há 3.000 anos, disse sobre dias maus? Vamos ler juntos o versículo 5? Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? Por que deverei temer? Não é algo que a gente deva se perguntar? Por que temer? Aí você para e pensa assim, porque os dias são maus. Mas o salmista não parou aí. Ele vai agora explicar, ele vai agora apresentar a sabedoria de Deus do porquê não precisamos temer diante dos dias maus. Porque não é isso que a gente está precisando nesse momento difícil? De ânimo, de esperança. Eu até comentei também que um irmão nosso aqui da igreja chegou para mim e disse assim, poxa, Léo, você está muito para baixo, cara. Assim, é a vida, né? Não, rapaz, a gente precisa do pastor mais para cima. Assim, cara, isso é um desafio para mim. Isso é um desafio para mim. Eu sempre fui conhecido como aquele cachorrinho do desenho, o Mutley, né? É um cão rabugento. Então, para eu ser para frente, para cima e tal, isso é milagre, amigo, ora por mim aí. E realmente, diante disso aqui, a gente lê um negócio desse, caraca, e agora? E agora? Mas olha só o que ele tem a dizer para nós. Versículo 6. No versículo 6 ele diz quem são esses inimigos traiçoeiros. Ele diz que são aqueles que confiam em seus bens e se gabam das suas muitas riquezas. Por que deveremos temer a essas pessoas quando vier o dia mau? Versículo 7. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida
não tem preço. Não há pagamento que o livre para que viva para sempre e não sofra decomposição. Opa, por que ele está falando isso? Ele está nos lembrando como o autor do livro de Eclesiastes, que acreditamos que seja Salomão, trabalhou exatamente esse conceito, o conceito de que todos iremos um dia morrer. Seja o rico, seja o pobre, seja o sábio, seja o nécio. Todos um dia iremos para a sepultura. E esse coraíta, ele está nos lembrando uma realidade que todos sabemos. Está chamando a nossa atenção para esse fato. Mas por que ele está fazendo isso? Vamos continuar. Todos podem ver que os sábios morrem da mesma forma que morrem o tolo e o insensato. E fazem isso e deixam os seus bens para os outros. Todo mundo está vendo isso. Todo mundo consegue ver isso. Os seus túmulos serão sua morada para sempre, sua habitação de geração em geração, ainda que tenham dado o seu nome a terras. E eu comentei aqui sobre Cecil Rhodes, que foi um grande magnata inglês, político, empresário. O cara, ele liderou a conquista de vastos territórios no sul da África para o Império Romano, o Império Britânico. Império Romano no tempo de Jesus. Cecil Rhodes, final do século XIX, ele foi um homem tão poderoso, mas tão poderoso, que ele foi uma dessas pessoas que deu nome a terras. Já ouviram falar da Rodésia? A Rodésia, na verdade, as Rodésias, 2 países que surgiram a partir de colônias criadas pelo tal do Cecil Rhodes. Rodésia do Sul, Rodésia do Norte. Rodésia do Sul hoje se chama Zimbábue e a Rodésia do Norte, Zâmbia. 2 países com o nome do cara. E hoje, alguém aqui sabia quem era Cecil Rhodes? Ninguém mais se lembra de quem é esse cara. 100 e poucos anos depois, já foi, morreu, acabou. Já era. Inclusive está sendo cancelado, né? Porque, enfim, deixa para lá. Mas, mesmo aquelas pessoas tão poderosas que chegaram a dar nome a terras, essas também vão para a sepultura, essas também irão sofrer a decomposição. E aí vemos no versículo 12, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores que aprovam o que eles dizem. Como ovelhas, são destinados à sepultura e a morte lhe servirá de pastor. Pela manhã, os justos triunfarão sobre ele. Opa, agora sim veio a virada. Agora, finalmente, chegou a virada no texto. Que até agora era só, caraca, eu estou precisando aqui de um pouco de ânimo, o cara está só falando de morte, de sepultura. Não tem coisa boa aqui, não? Tem sim. Os justos triunfarão sobre eles, a aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Não importa o tamanho da mansão, a quantidade de poder que a pessoa tenha, vai passar, vai acabar. E aí nós chegamos ao versículo 15. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Aleluia. Parece até que esse coraíta tinha ouvido falar de Jesus. Ele está profetizando uma situação que para os judeus isso não era compreensível para eles. Na cosmovisão judaica do tempo de Davi, quando o homem morria, morria e acabou.
Não tinha céu e inferno. Quando os textos bíblicos dessa época, até 500 anos antes de Cristo, toda a época do reinado, dos reinados, os judeus daquela época entendiam que quando você morria, você ia para a sepultura, Sheol, que as pessoas costumam traduzir como inferno, na verdade é sepultura, e lá ficavam. Acabou para todo mundo. E de repente chega esse coraíta e diz que não, que ele não vai ficar permanentemente lá na sepultura, não. Que Deus irá redimi-lo, irá retirá-lo da sepultura e vai levá-lo para junto de si. Ele que na sua vida humana estava no santuário todos os dias, adorando o Senhor, servindo ao Senhor, ele acreditava que iria servir o Senhor por toda a eternidade. Gente, isso é uma fé completamente sobrenatural. Hoje, nós ouvimos falar isso o tempo inteiro, mas naquele tempo ninguém tinha essa ideia. É parecido com aquela passagem de Jó, em que ele diz, a minha vida está péssima, mas eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a minha sepultura e vai me resgatar da sepultura. Exatamente o que esse coraíta falou aqui agora. Uma ideia profética. Mas ele não acabou aí não. Ele disse, portanto, já que eu tenho, e nós podemos ter também, essa mesma esperança de não permanecermos na sepultura, que a sepultura não é o fim para nós, ele diz assim, não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo da sua casa, pois nada levará consigo quando morrer, não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, e se parabenize na terceira pessoa, né? Todos o elogiam, pois você está prosperando, ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Aí eu lhe pergunto, diante deste homem de 1000 anos antes de Cristo, que acreditava na redenção divina, que acreditava numa vida eterna com Deus, não é para termos esperança, porque nós já conhecemos mais do que isso. Nós sabemos o que Paulo nos explicou lá em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. O que este coraíta está afirmando, crer ser possível acontecer com ele, virou uma promessa. Isso é uma promessa, isso não é uma divagação, um delírio. É uma visão que aquele homem teve da realidade que nos seria explicitada. Pois Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. E o que é redenção? O perdão dos pecados. Aleluia. Gente, é uma promessa de Deus que Paulo explicita para nós. Agora, nós podemos ter confiança de que a nossa relação com Deus está sendo restaurada, já foi restaurada desde o sacrifício de Cristo, e nós poderemos construir essa relação, começando aqui, mas seguindo para a vida eterna. Como isso seria possível? Graças ao sacrifício de Jesus por você. Você pode ter essa confiança, você pode desenvolver esta esperança, mesmo nos dias maus. Se você crer que Jesus te redimiu
nele, no seu sangue, algumas versões desse texto dizem, em quem temos a redenção pelo seu sangue. É pelo sangue de Jesus, pela vida que ele abriu e entregou por nós, que nós temos essa confiança e podemos manter esta esperança de que os dias maus não vão ser o nosso final, de que nós podemos ir além. E aí eu lhe pergunto, diante disso, como é que você se sente agora? Pare para pensar um pouco. Pegue agora essa sabedoria de Deus aqui em Salmos e aplique à sua vida. De que maneira isso pode transformar a minha forma de enxergar a realidade, de perceber a realidade que está ao meu redor? Pense nisso. E depois dessa recomendação desse salmista coraíta, tão apropriado aos nossos dias maus, né? Será que podemos parar por aí? Não, são só 30 minutos, dá para seguir mais um pouquinho. Salmo 139. Agora de Davi, voltamos a um salmo de Davi. E eu me identifico muito com esse salmo, ele me apresenta um Deus pessoal. Assim como o coraíta foi despertado pelo Espírito Santo para a realidade da salvação, da redenção, do viver eterno com Deus, vejam o que Davi está falando para a gente aqui. Está falando para você. Leia isso agora para você. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Está vendo? Foi o que foi dito aqui, que mesmo quando você está só pensando no seu pedido de oração, antes que a palavra venha à língua, ela já é conhecida de Deus. Os seus pensamentos são conhecidos do Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. A proteção do Senhor. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia eu fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, tu também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são como a luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Meu irmão, olha que coisa fantástica. Deus te conhece desde quando você era um embrião. Vocês estão entendendo por que nós somos radicalmente contra o aborto? Porque é o extermínio de uma vida que já é conhecida por Deus. Isso é muito sério. Todos os dias determinados para mim já foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Gente, isso é o quê? Isso é determinismo?
Deus determinou cada passo que eu darei? Eu não creio assim. Eu creio que isso é presciência. Deus já sabe as escolhas livres que você fará e já anotou. Você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, depois você vai fazer aquilo outro. Mas o fazer, as escolhas que você assume, gerando consequências, são suas. O fato de Deus já conhecê-las de antemão não muda o fato de que foi você que fez as suas escolhas. E o mais incrível é que para Deus não importa um dia, 1000 anos. Aliás, Pedro citou uma passagem do Antigo Testamento dizendo que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O tempo de Deus é diferente do nosso, simplesmente pelo fato de que para Deus não há tempo, Ele já sabe tudo, Ele já viu tudo, tudo que existe, tudo que existirá, para Deus já é conhecido dele. Você já é conhecido do Senhor. Você não vai conseguir surpreender a Deus. Você não vai conseguir decepcionar Deus, porque Ele já sabe o que você vai fazer. Ele já sabia que Adão e Eva iriam cair, tanto que a própria palavra diz que Jesus foi preparado desde antes do início do tempo, antes da criação. Jesus já estava preparado para vir e morrer para nos resgatar. Deus já sabia o que iria acontecer, mas nos criou dessa forma mesmo assim. Isso realmente é algo elevado demais, é muito difícil compreender um negócio desse. E então Davi conclui: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Ou seja, é no Senhor que está a sabedoria, os teus pensamentos são preciosos. Como é grande a soma deles, se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Aleluia. Você quer se identificar com essa esperança de Davi? Eu quero. Eu quero ter a certeza, a confiança de que o Senhor está por detrás e por diante, que o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, que o Senhor sabe as escolhas que eu farei, boas e más, e que Ele não vai me abandonar em momento nenhum. Para mim, isso é maravilhoso, eu quero isso. E a compreensão disso é profunda sabedoria para mim, porque me traz paz diante de tudo o que está acontecendo, porque nada disso aqui surpreende ao nosso Deus. Ele não está sendo pego de surpresa por essa maluquice toda que está acontecendo no mundo. Deus sabe o que está acontecendo. Ele sempre soube. Tem os motivos dele para permitir. Se eu fosse Deus, eu não permitia, mas ainda bem que eu não sou, né? E ainda bem que você também não é, porque nós somos falhos e Deus não é falho. Mas se você quer se identificar com essa esperança de Davi, esse cuidado de Deus no caminho eterno, a promessa está em Cristo, como lemos naquele texto de Colossenses. Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados. Concluindo, para então orarmos, os salmos nos apresentam diferentes expressões do sentimento humano, inclusive como nos sentimos nos dias maus. Mas vemos que podemos ter esperança, apesar de todos os desafios, pois a nossa vida não terminará na sepultura. Aleluia! Seremos resgatados por Deus e redimidos pelo sangue de Jesus. E, além disso, podemos confiar que ainda nessa vida, a soberania de Deus, o amor e o poder de Deus estarão junto conosco para nos proteger e nos guiar. Pois essa vida é apenas o início de um caminho eterno.